Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Aleluia. Sei que está frio, mas podemos esquentar, né? Não é mesmo? Aleluia. Você que nos assiste aí de casa, seja muito bem-vindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa. 2 recadinhos bem rapidinhos. Antes do culto do projeto 231, que se inicia às 19h30, tem as células para cada uma das pessoas que frequentam o culto, que começa às 18 horas. Então, se você vai vir no projeto 231, você jovem, adolescente, às 18 horas tem célula para vocês. Amém? E o segundo aviso é sobre os classificados Manaim. O que é classificado Manaim? Normalmente a gente está precisando de algum serviço, e aqui nos classificados Manaim, que se encontra lá no app da nossa igreja, está lá disponível. Onde você vai encontrar isso? Passo 1, está lá nos maisinhos, você vai clicar lá no cantinho direito do seu app, na parte de baixo, e vai aparecer lá vai listar várias coisas, e você clica lá, nossas páginas, e aí vai aparecer os classificados Manaim. Se você está precisando de uma estética no seu carro, também tem lá. De uma empregada doméstica, também tem lá. E tantos outros serviços, se você estiver precisando. Só você escolher o que você está precisando. Amém? Dado esses últimos recadinhos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus já começou a falar através da abertura. Deus já começou a falar através do louvor, das canções que foram escolhidas. E nada disso que aconteceu até agora foi combinado com ninguém. Então, como a gente sabe que o Espírito Santo trabalha, é o Espírito Santo que fala, então creia que Ele vai continuar falando contigo através da palavra. E eu quero já começando fazendo algumas perguntas e desafiando vocês naquilo que nós vamos meditar nesta noite. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: de que maneira nós podemos ser amigos fiéis de Deus, como o pai Abraão, o pai da fé, foi de Deus? Como podemos ser fiéis como ele foi? Como é possível eu e você resistir às pressões e às tentações, os impulsos que nós temos no nosso dia a dia? Como podemos resistir todas essas situações ao qual nós nos deparamos dia após dia? Como nós, cristãos, nós podemos conviver pacificamente enquanto nós buscamos soluções para todos os nossos problemas no dia a dia? Como é que nós podemos fazer isso? E eu queria te convidar nesta noite para entender essas perguntas, compreender, nos aprofundar. Eu queria meditar com você na carta de Tiago, que está lá no capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 7 a 10. Abram a Bíblia aí. Tiago, capítulo 4, nós vamos ler os versos 7 a 10. E a palavra do Senhor diz assim: portanto, esse é o segredo. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu estou lendo aqui na minha versão, que é a NVT, nova versão transformadora. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza ao invés de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Sabe, querido, a carta de Tiago, ele é um segredo para mim e para você, para nós entendermos, compreendermos como nós vamos viver no mundo ao qual nós estamos. Embora esta carta tenha sido escrita há alguns milhares de anos atrás, mas me parece que ela foi escrita hoje,
para mim e para você, está disponível para mim e para você nos dias de hoje. E um contexto bem breve desta carta de Tiago, ela vai tratar de questões que nós vivemos no nosso dia a dia. Essa carta, Tiago, ele vai procurar motivar os cristãos a fazer o quê? A desenvolver a fé. Uma fé inabalável, uma fé madura, uma fé firme, a fim de nós não cedermos às tentações, que muitas vezes nós cedemos às tentações. Muitas vezes escorregamos nas cascas de banana que o inimigo coloca na nossa frente. E a carta de Tiago vai nos ensinar a resistir todas essas coisas. Na carta de Tiago nós também vamos ver como nós podemos ter um relacionamento fiel com Deus para com os outros. Às vezes nós falamos, ter um relacionamento fiel com o Senhor é fácil. Mas eu quero te dizer que nem sempre. E com os outros? Misericórdia, talvez algumas pessoas devem pensar. Como é que eu vou conviver com aquela pessoa que eu não gosto? Com aquela pessoa que só pisa no meu calo? Com aquela pessoa que pisa na bola? A carta de Tiago também vai nos ensinar a ser fiéis a Deus e a ser fiéis aos nossos irmãos. A ser fiéis aos nossos relacionamentos um para com os outros. Tiago, embora a gente ouça falar na Bíblia que havia vários Tiagos, mas esse Tiago específico era o irmão de Jesus. E Tiago era o líder da igreja de Jerusalém, que lá havia judeus cristãos que estavam se dispersando por conta das perseguições, por conta de tudo aquilo que eles estavam passando. E eles começaram a se dispersar por conta do apedrejamento do Estevão. Isso está lá em Atos, capítulo 8, versos 1 e capítulo 11, a partir do verso 19. Depois vocês meditem nessas passagens, aí vocês vão entender. E a maior preocupação de Tiago, irmão de Jesus, é que os leitores, é que os judeus cristãos de Jerusalém se mantessem aquela fé inabalável. A fé que ligavam eles com o Senhor. Os cristãos judeus de Jerusalém, eles estavam sendo aprisionados, eles estavam sendo perseguidos naquele momento, estavam sendo maltratados por conta da sua fé em Jesus Cristo. Quando nós declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, começamos a praticar a palavra do Senhor, colocar em prática aquilo que estamos aprendendo, muitas vezes somos criticados, muitas vezes as pessoas falam, aquela pessoa já fizeram um trabalho na mente dessa pessoa, ela está totalmente aniquilada, ela está totalmente agora diferente de como ela era antes. E glória a Deus por isso, porque a palavra é a que transforma, a palavra é a que liberta. Se nós não entendermos e compreendermos o significado do Evangelho, nem vale a pena nós entrarmos. Se nós entrarmos apenas para dizer que nós somos crentes e não praticar aquilo que vivemos, não somos cristãos. Não somos verdadeiros cristãos. E automaticamente nós não vamos ter o relacionamento fiel com o Senhor. E Tiago, ainda assim, ele recomenda que nós sejamos pacientes, perseverantes na submissão a Deus, a qual nós lemos. Portanto, submetam-se a Deus. E aí eu lanço mais uma pergunta a você, nesta noite. A nós, na verdade. Nós estamos nos submetendo ao senhorio do Senhor? Será que nós estamos, de fato, ouvindo a voz do Senhor? A carta de Tiago também vai nos permitir a entender melhor as primeiras comunidades de como os cristãos judeus viviam. E aí, quando vocês estiverem lendo a carta de Tiago, como eu disse no início, vocês vão ver que a carta parece que foi escrita para mim e para você nos dias de hoje. Que é exatamente o que a igreja nos dias de hoje está enfrentando. E sabe qual é o maior problema das igrejas nos dias de hoje? É que as pessoas querem estar no centro da atenção.
As pessoas, elas querem apenas um cargo para estar no centro da atenção, para receber elogios, mas eu quero te dizer, o centro da atenção não somos nós, é o Senhor Jesus. Foi Ele que nos alcançou, foi Ele que nos salvou, foi pelo seu sangue que nós estamos aqui hoje. Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar lá em Romanos, capítulo 7, verso 18, assim: eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que quero, na verdade não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Nós, seres humanos, não temos que nos orgulhar de nós mesmos, porque em nós não há bem algum. Não há bem algum. Paulo diz que ele é o maior dos pecadores. Mas quando nós cremos em Cristo Jesus, Ele nos transforma em filho. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, a partir do verso 5, vai dizer assim: lembro-me de sua fé sincera. Ele dizendo para o seu filho na fé Timóteo, como era de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. E sei que você, essa mesma fé, continue firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim nos dá poder, amor e autocontrole. Autocontrole para lidar com as situações adversas. E aqui, uma coisa que me chamou a atenção, de avivar a chama que está dentro de nós. No caso aqui, Paulo estava dizendo ao Timóteo: cadê a chama que há dentro de mim e de você? A chama tem que voltar a arder no meu e no seu coração. A chama tem que voltar a queimar por amor das vidas que estão se perdendo, das vidas que estão perdidas. A chama tem que voltar a arder pela nossa nação. A chama tem que voltar a arder pela noiva de Cristo, para que a gente possa viver o sobrenatural do Senhor na minha e na sua vida, ou em todas as áreas das nossas vidas. Em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 12 e 14. O apóstolo Paulo vai dizer assim: por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o fim da sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Guarde a preciosa palavra que nos foi confiada. É só assim que nós vamos resistir às tentações, guardando a palavra, guardando a nossa fé. Não há como nós resistirmos às tentações, senão pela palavra. Senão pela palavra. E diante desse contexto, desse resumo, eu queria entrar de fato na pregação desta noite. O tema da pregação desta noite é o favor de Deus. Nós temos disponível o favor de Deus.
para todas as áreas das nossas vidas. E muitas vezes esquecemos deste favor de Deus e caímos nas tentações. No capítulo 4 de Tiago, avancem lá um pouquinho. Tiago, capítulo 4, ao qual nós lemos. A palavra do Senhor diz que nós temos que nos submeter a Deus. Mas ele começa, antes de submeter a Deus, ele começa com algumas perguntas lá no verso 1. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Aqui ele já responde aquilo que nós estamos falando no verso 7. Portanto, nós temos que submeter ao Senhor para que a nossa carne ela não grite, para que a gente não caia em tentação. E na sequência ele vai mencionar 3 inimigos que desejam afastar-nos de Deus. Quais são esses inimigos? O mundo, a nossa carne e o próprio diabo. Todas as vezes que nós nos deparamos com isso, aquilo que nós estamos vendo, a nossa tendência é reclamar, a nossa tendência é murmurar, a nossa tendência é ceder os desejos da carne. E a palavra do Senhor diz que Satanás, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E esses inimigos são resquícios de uma vida de pecado. Eu queria que vocês abrissem lá em Efésios. Efésios capítulo 2. Olha só o que a palavra do Senhor diz na minha versão NVT. A partir do verso 1, Efésios 2, 1. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele está dizendo aqui a Satanás, o próprio Satanás. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedora da ira como os demais. E aqui está o detalhe. Aqui está o pulo do gato para mim e para você. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Esse é o favor de Deus para mim e para a sua vida. Nós estávamos no pecado, mas o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou. Esse é o favor de Deus para mim e a sua vida. Diante dessa situação toda, Tiago, voltem lá no livro de Tiago. Nos versos que nós lemos, nós podemos tirar 3 lições ou 3 elementos desse texto, desses versos que nós lemos. O primeiro dele é: sujeitai-vos a Deus. Esse sujeitai-vos a Deus é um termo militar. Talvez se o pastor Getúlio estivesse aqui, ele poderia exemplificar melhor do que eu vou exemplificar para você. É nos colocar, estar sujeito a Deus é se colocar no nosso devido lugar. E eu quero dar um exemplo aqui. Imagine um soldado, seja ele do exército, seja ele de qualquer polícia, se colocar num lugar de um sargento. Com certeza vai dar ruim. É exatamente isso que ele está querendo dizer. Sujeitai-vos significa se coloque no seu devido lugar. Não queira ser quem você de fato não é.
Não queira ser quem de fato o Senhor não te chamou para ser. Esteja sujeito à vontade, esteja sujeito à autoridade do Senhor. E aí sim você vai obter o favor de Deus na sua vida. E essa entrega, nós temos que nos entregar incondicionalmente a esse Deus. Quando nós nos sujeitamos a Ele, a entrega tem que ser incondicional, não tem que haver condição. Mas Senhor, eu só entrego a Ti se o Senhor fizer isso, eu só vou fazer aquilo se eu tiver a resposta daquilo. Não é nada disso, é incondicional. Enquanto eu e você ficar brigando com algumas áreas da minha e da sua vida, meu irmão e minha irmã, nós não vamos obter o favor de Deus, porque Ele quer ser o Senhor de toda a nossa vida, não é parte da minha vida e da sua vida, é de toda a vida, é de todas as áreas das nossas vidas. E isso implica que a maioria, alguns cristãos sem compromissos com Deus, não conseguem conviver com Deus e até mesmo com Ele. Vocês já viram aqueles irmãos críticos, que tudo reclama? É esse tipo de gente que a Bíblia está dizendo. O diabo, quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. O diabo, ele não é para ser temido. O diabo é para ser resistido. Vou repetir. Satanás não é para ser temido, mas sim para ser resistido. Porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós não temos que submeter aquilo que Ele pode fazer a mim e a você. Não devemos subestimar, melhor dizendo, não submeter, subestimar. Porque Ele é astuto, Ele conhece a palavra, a letra, mas Ele não tem o Espírito Santo. Ele não tem o esclarecimento, então fique espertos. Somente quem submete a Deus pode resistir ao diabo. E a Bíblia nos ensina lá em Efésios, capítulo 4, verso 25, que nós não deveremos dar lugar ao diabo. Satanás, ele precisa de um ponto de apoio para usar, para adentrar nas nossas vidas. E qual é o ponto? Qual é o apoio que você tem dado a ele? Qual é a brecha que você tem aberto na sua vida para que ele possa entrar? Nesta noite é uma noite para você, como foi falado aqui, de se arrepender dos seus maus caminhos, para que você de fato volte para os caminhos do Senhor, para que você pare de trilhar rotas e siga o caminho. Siga o caminho. Para nós resistirmos ao diabo, nós temos que nos submeter a Deus. Vocês se lembram da história de Davi, quando ele cometeu o pecado com Batseba? Lá os Salmos, capítulo 32 e os Salmos 51, vai dizer muito bem. Abram lá Salmos, capítulo 32. Para não dizer que é coisa da minha cabeça. Salmos 32. Olha só a declaração que Davi fez. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto, olha só, a declaração do rei Davi. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, a mão de Deus pesava sobre ele. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados,
e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados, o Senhor, Ele nos lava, o Senhor, Ele nos purifica. E lá no Salmos capítulo 51, Ele vai falar exatamente quando Ele caiu em pecado com Batseba. Então, todas as vezes que eu e você pecamos, nós temos um justo juiz, quando nós levamos a Ele para nos perdoar, para nos purificar de todo o nosso pecado. E a minha e a sua declaração diariamente tem que ser: Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. E a maioria das vezes, quando nós estamos caindo em tentação, sempre é feito a minha e a sua vontade. Então tomem cuidado. O segundo momento, o segundo elemento é: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus é como se nós estivéssemos numa mão dupla, uma vai e outra vem. Nós temos que levar todo o nosso pensamento cativo ao Senhor, confessando os nossos pecados e pedindo para que Ele nos purifique. Como nós lemos: purificai o coração, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Mais uma vez ele diz. Tem um pregador que a gente gosta muito de ler os livros dele, que é um pregador do século XX, é o Hayden Wilson Tozer, que ele vai dizer assim: proximidade é semelhança. Quanto mais semelhantes somos a Deus, mais próximos estamos dele. É uma grande verdade que esse grande pregador disse: nós somos semelhantes quando nós nos aproximamos. Como é que nós vamos nos aproximar do Senhor? Através da sua palavra, através da intimidade, através do nosso tete a tete. Lembra a intimidade que Adão e Eva tinham lá no jardim? Adão principalmente. Toda a viração do dia o Senhor ia visitá-lo. Era a intimidade. Temos que voltar à prática da intimidade com o Senhor. Temos que voltar. A bondade do Senhor e a misericórdia dEle nos seguirão. Deus se aproxima de nós quando nós tratamos os nossos pecados. Nós damos nome aos nossos pecados. Quando nós chegamos a Deus, Ele chega até nós. Como eu disse, é uma via de mão dupla. Não tem como só nós chegarmos a Deus sem Ele chegar perto de nós. Não temos como ter comunhão com Deus sendo pecadores. Nós acabamos de ler no Salmos 32, enquanto rei Davi não confessou os seus pecados, o seu corpo estava definhando por conta do pecado. E muitas vezes nós estamos definhando por conta do pecado. E o terceiro, último elemento é humilhar-vos diante de Deus. E eu quero fazer uma pergunta: é possível sujeitar-se exteriormente sem se humilhar interiormente? Eu acredito que não. Nós temos que de fato mergulhar nas águas do Espírito. Deus abomina o pecado, Deus abomina o orgulhoso. O Senhor nos disciplina como filhos, até nos tornarmos humildes. Lá em Provérbios capítulo 6, vocês vão ler lá a lista do que Ele abomina. Provérbios 6, a partir do verso 16. Depois vocês acompanhem lá. Tem uma lista lá do que Ele abomina. A nossa tendência muitas vezes é tratar o nosso pecado com leviandade. Não dar a devida atenção ao pecado que nós cometemos. Muitas vezes: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não é isso. Senhor, perdoa a mentira que eu contei. Senhor, perdoe a sonegação do imposto que eu fiz. E o perdão é concedido, mas vai e não peques mais, vai e não faças mais. E tantas outras coisas que nós cometemos, pecados, e às vezes nós
Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Perdoa as vezes que eu não leio a palavra como eu deveria ler. Perdoa quando eu começo o meu dia e não entrego a minha vida ao Senhor. Ah, Ele já sabe, mas Ele quer o quê? Intimidade. Como é que vamos ter intimidade com o Senhor, sendo que a gente mal fala com Ele? Eu só tenho intimidade com minha esposa porque a gente conversa, a gente sabe o que um gosta, o que um não gosta. Pecado, irmãos, é algo muito sério. Salmos capítulo 51, verso 17, vai dizer assim: o sacrifício que deseja é um espírito quebrantado, e o Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. É por isso que nós temos que nos humilhar na presença do Senhor Deus. É por isso que nós temos que confessar os nossos pecados. Isaías capítulo 66, verso 2, vai dizer assim, essa versão está na NAA: porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Em Salmos capítulo 34, verso 18, vai dizer assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Esse é o segredo para nós obtermos o favor de Deus. Queria chamar o Marcelo e a Lígia. Nós já estamos caminhando para o fim. Eu quero concluir nesta noite dizendo que nós temos que entregar o controle absoluto, o controle total da minha e da sua vida ao Senhor. Aquele que sabe governar muito mais do que eu e você. Nós temos que sujeitar-vos a Deus. Nós temos que chegar a Deus. E nós temos que nos humilhar ao Senhor. Isaías capítulo 32, verso 17, diz assim: o efeito da justiça será paz, o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. É para sempre. E eu concluo a mensagem desta noite lendo para você mais um capítulo de Isaías, capítulo 9, a partir do verso 6. Que a palavra do Senhor diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele estenderá o governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Você crê nesta palavra, meu irmão e minha irmã? Eu queria te convidar a ficar em pé nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, nós queremos voltar ao primeiro amor, Pai. Nesta noite queremos, ó Pai, confessar os nossos pecados. Nesta noite nós queremos, ó Pai, voltar a submeter ao Senhor, Pai. Nesta noite, Pai, nós não queremos ter mais a nossa mente dividida, Pai. Nós queremos de fato, Senhor, voltar ao início de tudo, Pai. Portanto, Senhor, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas fraquezas, perdoe, Senhor, em nome de Jesus, as vezes, ó Pai, que cometemos pecados, que mentimos, ó Pai. Perdoe, Senhor, as vezes, Pai, em nome de Jesus, que não lemos a Sua palavra, não damos tanta importância à Sua palavra, ao ensino.
Perdoa, Senhor, às vezes que nós queremos estar no centro da atenção. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, porque muitas vezes queremos, ó Pai, o favor de homens e não o favor de Deus. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nesta noite nós queremos ser transformados. Nesta noite, Pai, nós queremos sair daqui não da mesma forma que entramos. Nesta noite nós queremos sair daqui, Senhor, renovados, restaurados, libertos, ó Pai. Nós queremos sair desta noite aqui, Senhor, na certeza que nenhuma área das nossas vidas, ó Pai, está no nosso controle. Nós queremos entregar o controle das nossas vidas a Ti, Senhor. Queremos entregar, Senhor, todo o nosso ser a Ti, Pai. Queremos entregar o nosso coração, queremos entregar a nossa mente, queremos entregar, Senhor, os nossos lábios, ó Pai, que possamos proferir palavras de vida e não de morte, Senhor. Que do nosso interior, ó Pai, a partir de hoje, venha fluir, Pai, rios de águas vivas, ó Pai. Porque a Sua palavra nos diz que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Pai, nós cremos, Senhor, nas Tuas promessas, Pai. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, no favor do Senhor para a Sua igreja. Nós cremos no favor do Senhor para as nossas famílias. Nós cremos no favor do Senhor para os nossos filhos. Nós cremos no favor do Senhor para esta nação. Nós cremos no favor do Senhor para a Sua igreja, Pai. Portanto, Senhor, nos faz entender, Pai. Nos dê, Senhor, visão de águia. Nos dê um coração quebrantado e contrito, Senhor. Nos dê, Senhor, em nome de Jesus, discernimento. Nos dê sabedoria, unção, capacitação, revelação na Sua palavra, Pai, para que a gente possa resistir o diabo, Senhor, para que nós possamos submeter ao Senhor. Pai, toma nas Tuas mãos as nossas vidas. Toma nas Suas mãos as famílias aqui presentes, ó Pai. As famílias que estão nos assistindo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos conduza. Continue nos conduzindo à estatura do varão perfeito, Pai. Até que o Senhor volte a buscar a Sua noiva. Senhor, em nome de Jesus, nos livra das tentações, nos livra do mal, nos livra, Senhor, em nome de Jesus, das ciladas de Satanás. Nos perdoe, Pai, em nome de Jesus, Pai, se porventura abrimos alguma brecha, Senhor, para Satanás, ó Pai, cirandar nas nossas vidas. Nós, ó Pai, pedimos perdão e neste momento repreendemos toda a artimanha de Satanás nas nossas vidas, Pai. Na nossa mente, no nosso coração, nos negócios, nas finanças, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, toda a apatia espiritual no nosso meio, Pai, caia por terra, em nome de Jesus. Toda a religiosidade, Pai, caia por terra, em nome de Jesus. Pai, nós queremos apenas Te exaltar. Nesta noite nós reconhecemos o Seu senhorio. Nesta noite nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos, para que seja feita a Sua vontade. Seja feita a Sua vontade. Seja feita a Sua vontade em todas as áreas das nossas vidas. Nos leva em paz, nos leva em segurança. Que nós possamos ter uma excelente noite de descanso. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nesta quinta-feira, Pai, entender e compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Em todos os momentos, ó Pai, possamos ver, possamos aprender que o Senhor é bom e as Suas misericórdias, elas duram para sempre. Que nós possamos ver com os nossos olhos, ó Pai, em todo o tempo, o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Pai, nos tira da nossa zona de conforto.
Gera em nós um espírito de ousadia, Pai. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas sim de ousadia, para falar do seu amor, para testemunhar o seu evangelho, para testemunhar os grandes feitos do Senhor, aonde quer que nós estejamos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja comigo e com você hoje e para sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vão na paz. Deus te abençoe, você que nos assiste pelo canal do YouTube, e tenha uma excelente noite em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!